Oi meninas, eu sou Simone Barcelos, maquiadora, e tô aqui hoje com a Débora, que é minha modelo, e vou falar um pouquinho sobre iluminador. Então, iluminador a gente tem vários tipos. A gente tem o iluminador com brilho, o iluminador que é em pó, o cremoso. Vocês podem aplicar de diversas formas também. Pode ser com a mão mesmo, principalmente o cremoso, pode ser com pincel ou com uma esponjinha que vocês tiverem em casa. Aqui a gente vai fazer com pincel, que é o jeito que fica mais esfumadinho, mais legal, que já vai servir como dica pra vocês. Vamos lá! Eu tenho aqui o iluminador que é um mosaico e não tem brilho nenhum, e aqui o iluminador com brilho. Por que eu escolhi esse fundinho bege? Sempre que eu tenho branco na formulação, quando bate um flash, ele vai ficar branco na pele. Então o ideal é ter o fundo bege ou um pouquinho rosado. Aqui a gente tem um pouquinho de branco, porque ele vai misturar nas outras cores e aí ele vai neutralizar. A gente vai começar primeiro então com esse iluminador que não tem brilho, que é o ideal para ser usado de dia. O pincel ideal é que seja bem fofinho. A gente pode ter esse tamanho um pouquinho maior que vai esfumar melhor, esse pequeno marca um pouco mais, e vocês podem aproveitar também esse pincel que é um pincel de esfumar o olho, tira só aquele pozinho que estava da sombra e já aproveita para o iluminador. Sempre que eu for utilizar o pincel grande, eu vou utilizar nas áreas maiores do rosto. O pequenininho eu vou deixar para usar nas partes pequenininhas, que vai ser acima da sobrancelha ou dentro do olho para dar um pontinho de luz. E esse para esfumar, eu sempre vou tirar o excesso de iluminador com ele. Eu escolhi o pincel maior agora e vou utilizar o iluminador que não tem brilho, porque eu vou fazer uma marcaçãozinha agora no rosto dela, das partes mais magrinhas do rosto, a gente vai realçar isso. Então eu vou utilizar o iluminador opaco, que é um mosaico. Eu preciso misturar todas as cores dele para que dê um resultado legal no final. Então eu vou passar o pincel, todas as corzinhas, todas essas cores agora misturadas, ó, eu aperto aqui contra a embalagem, que ela já vem misturadinha para eu aplicar. Então, onde estão esses pontos que a gente vai realçar? A gente vai pegar este arco, que é o arco do osso zigomático, e vai deixar ele um pouquinho, ó, proeminente, mais pra frente. Tudo que eu ilumino no rosto vai me dar mais volume. Então, eu vou fazer como se fosse um Czinho. Eu saio aqui do arco do zigomático e venho até a pontinha da sobrancelha. Sempre eu vou esfumar pra fora, para tirar a marcação do pincel. Porque a gente sempre faz um olhinho, alguma coisa mais esfumadinha, se a gente esfumar pra dentro, pode borrar um pouquinho do olho, então sempre puxa pra fora, que é a melhor coisa. Vou dar mais um toquinho, sempre lembrando de misturar todas as cores. E tem o realce nesse ossinho. Vou tirar de frente, Débora. Pra quem tem o arco do nariz bem feitinho, a gente pode também realçar esse arco. Pra quem tem o nariz com um pouquinho maior, esse ossinho pra frente, a gente não vai realçar porque senão ele vai se tornar maior. No caso da Débora, a gente pode iluminar aqui, no ossinho e entre os olhos, tá? Entre a sobrancelha. Então a gente vai trazer esse ossinho mais pra frente, dá a impressão de que a bochecha é um pouquinho menor, porque a gente traz o centro do rosto pra frente. Peguei o pincel menor agora para fazer então os pontinhos no olho dela. Mesmo iluminador, sem brilho ainda. Então eu vou dar, ó, só uma esticadinha aqui nessa pelezinha, pra gente ter esse contorno da sobrancelha bem feito. Tá? Ele vai misturar um pouquinho aqui na sombra. É legal, quando vocês estão com o olho escuro, utilizar o iluminador, porque ele faz um efeito de degradê bem legal, do escuro para o mais clarinho. Então, às vezes, quando a pessoa faz um olho muito escuro, é legal dar uma iluminada até para dar uma clareadinha nessa área abaixo aqui do arco da sobrancelha. Fecha um pouquinho os olhos. Então, a gente vai fazer a parte de dentro do olho, só um pontinho de luz. Então é um toquezinho com o pincel, não precisa passar na parte de baixo, só na parte de cima mesmo, e não precisa exagerar no produto, tá? A gente não vai fazer uma camada de brilho, é só um pontinho de luz, porque é uma maquiagem mais pra dia mesmo. Esse outro lado, vira um pouquinho pra mim. Aquele Czinho. Então a gente sai da pontinha da sobrancelha e vem até aqui o arco do zigomático. Sempre lembra de esfumar pra fora, tirar a marcação do pincel. Pra noite, a gente pode colocar um pouco mais de brilho, porque a gente quer um pouco mais de glamour mesmo na maquiagem. Então eu vou voltar pro pincel grande e vou trocar de iluminador agora, eu vou usar um com brilho. Então eu vou aplicar, ó, no mesmo local da lateral, pra iluminar. Aqui não tem problema da gente ter brilho, porque aqui não tem muita oleosidade de pele. Esse brilho fica super bonito pra uma maquiagem mais pra festa, um look mais festa. Do outro lado, a mesma coisa.
lembro de esfumar bem para não ficar muito marcado. E o mesmo toquinho a gente vai dar aqui na região da sobrancelha com um pincel menor. No nariz e no queixo, o ideal é que a gente não tenha brilho, porque geralmente a gente seca bem com pó para a pele ficar bem bonita. Então a gente não vai colocar esse iluminador com brilho nem no nariz e nem no queixo. O que a gente vai fazer para evidenciar esse iluminador, para parecer bem que a pele está bem bonita com esse viço? É legal, ao invés do blush, a gente utilizar um pó bronzer, porque a gente vai ter um contraste de cores, do clarinho para o mais escuro. Então eu vou passar com um pincel de blush mesmo. Aqui eu tenho um bronzer que é um mosaico, ele também não tem muito brilho, é discreto. Misturo aqui as cores. A gente vai vindo na lateral. Então é bem na região onde eu acabei de passar o iluminador, um pouquinho abaixo. Então eu tenho o iluminador aqui, um pouquinho abaixo o bronzer. Eles vão, ó, fazer um degradezinho entre eles, vão se misturar. Com isso também eu consigo deixar o rosto mais fininho, porque eu estou dando um pouco de profundidade. Passei o iluminador aqui, um pouquinho abaixo, venho com o pincel e vou esfumando. Como eu tinha falado anteriormente, no nariz, quando ele é mais proeminente, que a gente não ilumina, a gente pode usar esse pozinho bronzer aí com aquele pincel pequeno que a gente tinha aplicado no iluminador. Então a gente tira esse excesso de iluminador e pode dar um toquinho para diminuir esse ossinho. No caso da Débora, ela não precisa. Para quem quiser também diminuir um pouquinho do queixo, mesma técnica, um pouquinho do bronzer na pontinha do queixo. O ideal é você sempre esfumar em tudo no final, para não ficar a marcação do iluminador, depois do bronzer, e ficar com a pele toda manchada. Então a gente pega um pincel sem nada, um pincel de pó, redondinho, bem fofinho, e vai só esfumar a pele dela. Então a gente vai misturando os produtos para deixar um look mais natural mesmo. Um look discretinho. Para a noite vocês podem também escolher um bronzer que tem um pouquinho mais de brilho. É super fácil de usar e deixa uma pele linda.